Olá, vamos continuar nossos estudos de língua portuguesa, aprofundando um pouco mais sobre os verbos. Vimos aqui, quanto à estrutura, o verbo possui uma estrutura morfológica composta por apenas três morfemas: radical, vogal temática e desinências. São as estruturas básicas que não existem apenas no verbo. Tá? Então, mas as desinências também são um pouquinho diferentes, né? A gente pode subdividi-las aqui: desinências, modo temporal e número pessoal. Nós temos aí o radical, que é a parte da palavra que carrega seu significado e não é mutável, na maioria das vezes, né? Vogal temática, existem três vogais temáticas. A função delas é a ligação do radical com a desinência. Indica ainda a conjugação do verbo. Claro, os verbos terminados em ar, né? Ar, comprar, né? Por exemplo, são verbos da primeira conjugação. Os terminados em er, no caso, são os verbos da segunda conjugação, como vender. E terminados em ir, nós temos ali os verbos da terceira conjugação. Exemplo, o verbo partir. As desinências são morfemas adicionados ao tema para caracterizar as flexões do verbo. Existem três, né? Existem desinências modo temporais e número pessoais. Vimos o exemplo aqui da palavra do verbo, né? Brigar, no pretérito imperfeito, na primeira pessoa do plural. Briga é o tema, que é o radical briga, mas a vogal temática a. O vá, desinência modo temporal, ela expressa que o pretérito imperfeito no modo indicativo. Você vai ter eu comprava, tu compravas, ele comprava, nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Então ela se repete ali naquele tempo e modo verbal. O mois é a desinência verbal número pessoal, usada na primeira pessoa do plural. Você vai encontrar no presente, no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, no futuro. Vamos dar um exemplo? Olha só. Brigamos, né? Nós brigamos sempre, presente. E o tempo no passado é interessante, né? No pretérito perfeito, nós brigamos ontem. Ok? Nós brigávamos sempre. O mos vai aparecer na primeira pessoa do plural. O verbo, né? Características. Você já viu que os verbos, além das flexões de tempo e pessoa, também se flexionam para expressar diferentes atitudes do falante em relação àquilo que fala, contribuindo para o sentido do texto. Por isso, o locutor utiliza os diferentes modos verbais. Vamos responder às questões propostas. Então, o nosso texto, né, pretensão: eu quero um grande amor, tá bem, pode ser pequeno, ok, mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceito um rapidinho, entre o nada e qualquer coisa. Meu coração dança miudinho. Ulisses Tavares, pretensão. Então, as quatro questões, né? O eu poético está à procura de quê? Como deve ser o que ele procura? Nesse poema, letra B, foram utilizadas formas verbais por meio das quais o eu poético quer indicar ao leitor que fala de coisas para que para eles são certas. Releia o poema e identifique quais as formas verbais utilizadas. Vamos passar para as respostas, né? Então, olha só, a número 1, né? A letra A aqui, no caso, desse primeiro item, o eu poético está à procura de quê? Ele está à procura de um amor. Olha só, eu quero um grande amor. Como deve ser o que ele procura? Deve ser grande ou pequeno? É o que o texto diz. De verdade ou de mentira? Duradouro ou breve? É o que o texto está dizendo. Que dure bastante, aceitam rapidinho. Nesse poema são utilizadas formas verbais por meio das quais o eu poético quer indicar ao leitor que fala de coisas que para ele são certas. Releia o poema e identifique quais as formas verbais utilizadas indicam certeza. Bom, aqui é o verbo no modo indicativo.
ok? O quero está marcado em azul no fragmento do texto ali ao lado. Quero, eu quero. Pode, né? O amor pode ser pequeno. Serve, aceito, eu aceito. Dança também. Então nós temos aqui, meu coração dança, miudinho. São os verbos no modo indicativo. Indicam certeza, uma ação que aconteceu, acontece ou irá acontecer. Ok? Das formas verbais utilizadas no poema, aparecem versos que indicam coisas que podem ou não acontecer. Quais são elas? Estão marcados em verde aí à esquerda, né? Seja e dure. Né? Mas que seja de verdade, mas que dure bastante. É o emprego do modo subjuntivo. Diferentemente do indicativo, o subjuntivo vai indicar, quer dizer, vai expressar uma situação diferente. A incerteza, o desejo, ok? A letra D, então, você considera que, ao utilizar essas duas formas verbais, o poeta quis expressar dúvida, uma condição, um desejo de que algo realmente aconteça? Sim, um desejo, ok? Então, olha só. Mas que dure bastante, que o amor dure bastante, né? Um amor que dure bastante. Aí está expressando desejo. No seguinte, ó, meu coração, mas que dure bastante. Anterior, né? Eu pulei aqui. Ok, que seja de verdade. Né? Então, que seja um desejo. Ok? Vamos adiante. Então, os dois textos, né? Já lemos anteriormente. Vamos às questões. Nessas chamadas aparecem duas formas verbais que não exprimem nem certeza, nem possibilidade, e sim uma orientação ou pedido que se faz ao leitor. Quais são elas? E a letra B, que relação há entre o emprego dessas formas verbais e a função das chamadas em uma publicação? Vamos às respostas, né? Então, olha só. Na letra A, as formas verbais que transmitem essa orientação ou pedido ao leitor são conheça e entenda. Conheça o aposentado que já fez mais de 2.000 telescópios. No texto B lá, entenda a briga entre os dois maiores caçadores de aurora boreal brasileiros. Olha só, ele está fazendo ali um chamado, não é? Então ele está fazendo ali um pedido, um chamado, um apelo, ok? Vamos para a letra B. Que relação há entre o emprego dessas formas verbais e a função das chamadas em uma publicação? As duas formas verbais das chamadas têm a função de orientar o leitor a respeito do que vai ler e, ao mesmo tempo, de convidá-lo e até seduzi-lo para a leitura. É isso que os textos nos mostram. Olha só. Conheça o aposentado que já fez mais de 2.000 telescópios. Desde 1954, o quase anônimo inventor se dedica à construção de equipamentos astronômicos. Então, está fazendo um chamado ali. Né? Entenda a briga entre os dois maiores caçadores de aurora boreal brasileiros. O Brasil tem dois grandes caçadores de aurora boreal. E, há anos, eles protagonizam uma espécie de guerra fria particular, com direito à acusação de traição e brigas em público. Ok? Vamos adiante, então, né? Só para relembrar, o modo indicativo indica a certeza de um fato que acontece, aconteceu, vai acontecer. O modo subjuntivo indica que algo pode ou não acontecer. É incerto, né? Uma situação de incerteza, de dúvida. Dependendo de certas condições, indica, em geral, possibilidade, dúvida, hipótese. O imperativo expressa ordem, conselho, pedido, convite, orientação, proibição. No modo subjuntivo, em especial que nós vamos tratar hoje, ele mostra o tempo verbal como provável, duvidoso, desejoso ou substituível. Pessoal, o modo subjuntivo é fundamental para o raciocínio, para a expressão de vocês. Há uma questão na linguística, né, nos estudos da linguística,
de que pessoas que não empregam bem o modo subjuntivo têm uma certa dificuldade intelectual. Tá? Então, procurem trabalhar bem isso, porque isso amplia o espectro linguístico de vocês, o espectro de expressão, né? Ok? Então, os exemplos. Talvez ele chegue amanhã de manhã. Talvez ele chegue amanhã de manhã. Olha só, uma situação de incerteza. Segundo exemplo, se ele não viesse, não esclareceria as dúvidas. Esse verbo vir, que no caso, essa forma viesse, ele não dá certeza de um ato, né? E diz aqui, ele nega aquela situação acontecendo, né? Ele fala da condição dessa situação não ocorrer. Ela torna a situação seguinte, né? Uma ideia principal não esclareceria as dúvidas. Então a gente entende que as dúvidas tenham sido esclarecidas, mas a condição para isso foi ele ter vindo, ok? Por isso você tem, se ele não viesse. Vamos adiante. Quando chegarem, minha filha vai me avisar. Olha só, quando chegarem, expressa uma situação de tempo, ok? É isso aí. É uma ideia dependente da oração seguinte. A ideia principal aqui, ó, minha filha vai me avisar. Essa é a ideia principal. Então, a atividade de vocês. Complete as lacunas com o tempo no modo subjuntivo. Pessoal, é modo subjuntivo. Professor, não sei muito bem. Nós mandamos, e podemos mandar novamente, o link de um site em que você pode consultar, e vamos fazer isso, né? Verbos, site de conjugação de verbos, tá? Você precisa voltar antes que, aí o verbo ser. Seria o quê? Foi, seja, ok? Será, seria, serão. O segundo, letra B, é preciso que nós, olha só, o verbo estudar no subjuntivo. Pelo tempo aqui, nós vamos entender que seja uma situação de presente. Seria o quê? Que nós estudamos, que nós estudemos, que nós estudássemos. Qual seria a fórmula? A forma. Na C, se você, aqui o verbo correr, se você correu, alcançaria o ônibus. Se você correria, alcançaria o ônibus. Se você correrá, se você corre, alcançaria o ônibus. Se você corresse, se você correria, qual seria a forma? Ok? Aí a letra D segue a mesma fórmula, né? Quando o professor fazer, fizer, fará, farei, farão, a chamada responda. Letra E, gostaria que você saberia, soubesse, sabe, ok? Letra F, ele queria que eu, o quê? Dando a resposta, dei a resposta, daria a resposta, desse a resposta, seria qual? Ok? Preencham a lacuna e mandem essas questões, claro, com nome identificado, turma e data, tá bom? Vou aguardar a participação de vocês. Tá? Então, a atividade é responder as questões propostas e envie suas respostas em folha identificada com fotografia, aqui no caso, né? Nome, a turma, a data de hoje, dia 11 de março de 2021. Ok? Mãos à obra.